eu sou o professor Rodolfo e venho trazer uma proposta para vocês trabalharem com crianças de 6 anos sobre alfabetização, algumas propostas de jogos. Bom, iniciando, o conteúdo principal vem a ser a escrita, correspondência entre fonema e grafema. Como objetivo, eu coloquei como objetivo geral desenvolver a escrita de palavras e frases por meio da mediação do professor, seja de forma espontânea ou por ditado, utilizando letras e grafemas que correspondam aos fonemas, a fim de fortalecer a compreensão da relação entre oralidade e escrita. Aqui também coloquei alguns objetivos específicos, por exemplo, estimular a identificação e o uso correto das letras e grafemas na escrita de palavras e frases, por meio de atividades lúdicas e interativas, o que vem de encontro aos jogos. Alguns encaminhamentos. Então, primeiramente eu coloquei recepcionar os alunos, explicar o que será trabalhado na aula, falar sobre a relação grafema e fonema, que com essas palavras eles não têm compreensão, porém será abordado de outra maneira a fim que eles compreendam qual o objetivo, né, para ser trabalhado com eles. Posteriormente, o que pretende-se? Colocar o cabeçalho do quadro, explorar as informações, o nome da escola onde eles estudam, qual cidade eles vivem, que dia que é hoje, que dia que vai ser amanhã, qual dia foi ontem, tudo isso para ir trabalhando a memória com eles, a memória temporal, no caso. Depois fazer a leitura do alfabeto, enfatizando o som das letras, né, para ver quais eles reconhecem, as vogais, consoantes, a letra do nome de cada um. Tá? Também destacar que as letras têm uma ordem, né? Posteriormente, passar o vídeo História do Alfabeto, o Reino das Letras. Depois, organizar eles em sala de aulas. Depois, como é um vídeo curto, instigar a interpretação do vídeo. Né? Quais os elementos, o que aconteceu, quais são as vogais, assim como eu coloquei uns questionamentos no plano. Quais letras estavam ausentes quando saíram, né? E por que depois essas letras só podiam sair acompanhadas de outras? Quais são essas outras? A diferença entre consoante e vogal, né? Posteriormente, entregar o crachá, que vai ter o nome do aluno e alguns numerais no verso ali também, para que ele associe também letras e diferenciando de números. A partir disso, fazer a contagem do número de alunos em sala de aula, quantos vieram, quantos faltaram. Também orientar eles nesse crachá, pintar quais letras são as vogais, quais são as consoantes, diferenciando. Ou seja, por exemplo, eles pintam de vermelho as vogais e azul as consoantes. Depois, estimular a escrita deles. Como? Propondo a seguinte maneira: escrevendo o nome dos colegas e orientando eles ao uso correto do caderno de escreverem o nome desses colegas. Então, já que eles diferenciaram vogal e consoante utilizando essas duas cores, então, com as mesmas cores, eles diferenciarem as vogais e consoantes observando o nome dos colegas. Em seguida, aí começar as atividades em grupo, organizar eles em pequenos grupos e aí ir trabalhando através de jogos. Aqui eu coloquei os encaminhamentos como explicando jogo a jogo. A proposta são 3 jogos aqui. Então, eu vou mostrar alguns recursos que vai precisar: o quadro, giz, apagador, o caderno do aluno, lápis de escrever, lápis de cor, apontador, os jogos e o papel cartão para impressão dos crachás. Agora eu vou explicar mais detalhadamente. Então, assim, primeiramente, o crachá, como eu falei, tem as vogais e tem os numerais. Então ele pode pintar frente e verso, né, conforme orientado, as vogais e consoantes. A outra primeira proposta de jogo, os jogos da memória, que ele tem que virar a imagem e associar com a letra inicial. Quem formar, por exemplo, mais duplinhas entre letra e imagens ganha o jogo. Aqui o soletrando. Soletrando ele tem que montar a imagem associando com a palavrinha. Aqui o professor pode mediar e pedir para eles escreverem as palavrinhas no caderno. Depois, quem sabe, até fazer um ditado com essas palavras. E por fim, a minha última proposta é o quebra-cabeça divisão silábica, no qual tem imagem e eles têm que associar as sílabas. Então essas são as minhas propostas de atividade. Muito obrigado.